liso e engordurado. Tenha a santa paciência, Maria Estela. Parece uma pedinte. Bernarda deu instruções à cabeleireira e finalizou. Ela precisa estar pronta até às 7. Depois vai tomar um banho e vou ajudar a vesti-la. Não sou bebezinha. Posso fazer tudo sozinha. Bernarda nem respondeu. Saiu do quarto e alcançou o corredor. Encontrou Antonieta. Mamãe, Romy quer me levar ao teatro hoje. Que surpresa. Romy só tem olhos para o trabalho. Reclamei que ele só trabalha. Ele telefonou há pouco e me disse que vai terminar o expediente mais cedo. Ele a ama de verdade. Eu sei, tornou, ar triunfante. Vão assistir a qual peça? Entre quatro paredes, do Jean-Paul Sartre. Claro que não. A igreja proibiu os católicos de assisti-la. Mamãe. O que é isso? Uma mulher de sociedade, moderna, que me levou à Bienal de São Paulo, está me dizendo que não posso assistir a uma peça que faz sucesso há mais de um ano. Pode tudo, menos assistir a... Antonieta refletiu rápido e lançou no ar. Deixe só a Teresa saber disso. Foi ela, lá no clube, que me indicou a peça. Teresa indicou, é? Não só indicou como já fui assistir. Ela não me disse nada. Porque você é muito apegada às coisas da igreja. Eu quero ver o Sérgio Cardoso, a Cacilda Becker e a Nidia Alice atuarem. E, depois, vamos ao TBC, o Teatro da Moda. Bernarda deu-se por vencida. Se insistisse em proibir a filha de ir ao teatro, talvez o plano do jantar pudesse não dar certo. Considerou. Está certo. Que o Cardeal Mota não saiba disso. Só se você contar. Antonieta beijou-lhe a face e completou. Ele virá me apanhar às 7 da noite. Pode voltar tarde, se quiser. Como assim? Já disse que pode voltar tarde, afinal, já está noiva, o casamento está prestes a acontecer. Deve aproveitar esse momento. Oh, mamãe. Obrigada. Antonieta beijou novamente no rosto, com efusividade. Então, depois do espetáculo, vou sugerir ao Hamid irmos a uma boate. Elas se despediram e Bernarda subiu para o quarto. Deitou-se e dormiu um pouco. Sonhou que vivia num convento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 15. Antonieta entrou no elegante Buick de Rami e logo o carrão sensação do momento sumiu na curva. Na sequência, o motorista de Teresa apanhou Bernardo e saíram. Às 8 em ponto, Décio chegou. Estava elegantemente vestido e perfumado. Os cabelos alourados estavam devidamente penteados para trás, a barba estava recém-feita. Raimundo estava de folga e uma das empregadas atendeu a porta. Ela admirou-se com tamanha e rara beleza. Com um sorriso bobo no rosto, encaminhou o rapaz até a sala de estar. Estelinha desceu e encontrou admirando os quadros na galeria. Já vi que gosta de bisbilhotar, disse ela em tom jocoso. Minha nobre e bela Estelinha. Ele aproximou-se dela e beijou-lhe a mão. Satisfação em vê-la de novo. Ela forçou um sorriso. Ele prosseguiu. Está com um novo penteado. Ficou mais bonitinha. Bonitinha. Isso é jeito de falar? Desce o rio. Está uma graça. Uma linda mocinha. Ou um lindo bruto. Aceito uma bebida. Um uísque, por favor. Estelinha foi até o bar, apanhou uma garrafa de bico de jaca e despejou um pouco do conteúdo num copo. Entregou a Décio. Logo uma das empregadas veio avisar que o jantar estava servido. A mesa estava impecavelmente bem arrumada.
Bernarda mandara usar o jogo de toalhas da Ilha da Madeira que ganhara no casamento. Usou louças inglesas e talheres de prata. Numa cômoda ao lado, um lindo buquê de rosas perfumava delicadamente o ambiente. Décio não poderia reclamar. Ele adorava ambientes sofisticados. Caprichou. Gostei do cenário. Coisas de minha mãe. Mamãe Bernarda tem excelente gosto. Por que sempre se refere a minha mãe como Mamãe Bernarda? Que intimidade é essa? Ora, nenhuma, benzinho. Eu gosto de chamá-la assim. Da mesma forma que gosto de chamar você de brotinho. Que mau gosto. Sabe que gosto de você nervosinha? Adoro as nervosinhas, de pavio curto. Não sou nervosinha. É que você às vezes fala coisas sem sentido. Podem não ter sentido para você, mas tem para mim. Comeram em silêncio. Até que a empregada entrou para tirar os pratos. Décio apanhou o guardanapo, limpou os lábios e discretamente o guardou no bolso da calça. Estelinha, não quero tomar seu tempo. Apenas gostaria de ir à biblioteca pegar um livro emprestado. Agora se tornou um homem culto. Você mal me conhece. Por que me julga assim? Desculpe. É que você não tem cara de quem lê. Décio gargalhou. Ora, ora. É preciso ter uma cara específica. Não, bem. Eu quis dizer. Ela se atrapalhou toda. Ele prosseguiu. Vamos. Acompanhe-me até a biblioteca, ajude-me a encontrar um bom romance e prometo que vou me embora em seguida. Parece que não a estou agradando. Não é isso. É que nosso encontro no aniversário de Antonieta não terminou bem. Desculpe-me. Eu me excedi. Tentou me beijar à força. Isso não são modos de um rapaz sério. Ele quis rir. Não se achava nem um pouco sério. Segurou o riso e concordou. Tem toda a razão. Prometo me comportar. Vamos. Está bem, ela concordou. Levantaram-se e foram em direção à biblioteca. Chegando ali, Estelinha foi direto à estante dos romances. Enquanto isso, sem perceber, Décio trancava a porta da biblioteca e colocava a chave no bolso. Estelinha apanhou um livro qualquer e, ao virar-se, deu de cara com Décio. Ele a encarava com olhos de cobiça. Escolhi esse exemplar do Machado de Assis. Ela falou e afastou-se. Décio a encarou novamente. Temos todo o tempo do mundo. Nossas famílias querem que casemos. Você já me disse isso. É uma loucura. Eu farei 18 anos depois de amanhã. Vou ser maior de idade. E poderei decidir se quero ou não me casar. Quando as famílias desejam o casamento, não importam idades ou vontades. Não me sinto preparada para casar. Ela colocou o livro sobre a escrivaninha e afastou-se, indo na direção da porta. Estelinha, não enxerga o bem que nossas famílias desejam para nós? Não. Que bem é esse? Ora. Eu sou encrenqueiro, sempre me metendo em confusão. É da minha natureza. Sou esquentadinho, sim. E daí? Meu dinheiro compra tudo. Ele compra o silêncio da polícia, daquelas pessoas que passam por mim e se julgam vítimas, enfim, meu dinheiro cobre meus rastros. Você, por outro lado, é a peça estranha, rara. Não entendi. Você é uma moça até que bonita, mas muito sem graça. Isso é só para começar. Se não tenho atrativos, por que me deseja? Ele gargalhou. Eu. Desejá-la. Está louca, Estelinha. Quem, em sã consciência, poderia gostar de uma menina esquelética e sem cor como você? Além de tudo é sem sal, não sabe manter uma conversa. Acho que nem aquele empregadinho,
O Romualdo sente atração por você. O nome dele é Raimundo. Que seja. Estou aqui porque, se casarmos, nossas famílias vão ficar livres de dois estorvos, ou seja, de mim e de você. Não sou um estorvo. Claro que é. Pensa que é fácil ter uma irmã estranha, esquisitinha, que não dorme direito, da qual todos caçoam pelas costas. Eu sou o arroaceiro que, depois de casado, tomou jeito na vida. Olha que bacana. Vamos juntar o útil ao agradável. Não sou estranha e não estou à venda. Quem falou em comprar? Estelinha tomou coragem. Já ouvi dizerem que você gosta de... Ele ruborizou. Gosto de quê? Pode falar. Vamos ser sinceros um com o outro. Que você gosta de meninas e meninos. É verdade. Gosto. E daí? Ela o admirou por um breve instante. E daí, nada. Cada um que cuide de sua vida. E por que se incomoda? Ela pensou rápido. Bom, se eu me casar com você. Desce o rio. Esse é o ponto. Não entendi. Nossas famílias querem que casemos para acabarmos com os boatos que nos cercam. Se eu e você subirmos ao altar, deixaremos de ser o invertido e a louquinha. Acharam que somos normais como os outros casais. Poderemos representar. Depois de casados, você continua com suas esquisitices e eu poderei sair com quem quiser. Afinal de contas, serei um homem casado. E homem casado é visto como um homem de respeito, mesmo casado com uma mulher estranha. Não quero uma vida de mentiras. Creio que não tenha muita opção. Se não casar comigo, vai ficar encalhada. Não. Posso estudar, ser independente. Não preciso do casamento para construir minha vida. Que vida? Acaso viveu até agora? Presa num quarto, sem amigos, sem atrativos. Sua mãe confessou a mim que, se não casarmos, ela pensa em trancar você num sanatório. Não vou deixar. Não me convenceu. Você não é tão forte para encarar sua mãe. Pense, casar-se comigo será seu prêmio, seu passaporte para ser o que quiser. Prometo, de verdade, que, casada comigo, poderá ser dona do seu nariz. Não vou me importar com o que você vai fazer. Já imaginou ficar livre de sua mãe? Estelinha refletiu. A ideia não era má. Embora bonito, Estelinha não simpatizava com Décio. Era algo que não conseguia definir. Ele lhe causava insegurança, medo. Ele aproximou-se e tentou beijá-la. Ela o afastou com força. Disse irritada. Não me caso com você nem a amarrada. Odeio você. Correu até a porta e girou a maçaneta. Ao perceber que a porta estava trancada, sentiu um frio na barriga. Virou-se para Décio. Ele puxou-a com força e a empurrou na direção do sofá. Estelinha assustou-se, mas, antes de ter a chance de refletir, sentiu um peso enorme no rosto e desfaleceu. Décio já tinha coberto a mão com o guardanapo e dera-lhe um murro. Sorriu de maneira enigmática. Idiota. Acha que eu sinto atração por você? Eu gosto das boazudas e dos grandões. Sua maluca de Araque. Não me esqueci do tapa que levei aqui mesmo. Agora vou lhe dar o troco. Eu vim para um jantar e não vou embora sem sobremesa, no caso, você. Ele aproveitou que Estelinha desmaiara e, com jeito, subiu a saia dela. Em seguida, tirou-lhe a calcinha. Abaixou a própria calça e a penetrou sem dor nem piedade. Terminado o ato abjeto, Décio apanhou um lenço no bolso da calça e limpou o sangue que escorria por entre as pernas de Estelinha. Uma virgem a menos no mundo, ele zombou. Vestiu-a novamente e a ajeitou no sofá,
como se estivesse placidamente dormindo. Na sequência, subiu a calça, tirou a camiseta e arranhou-se. Passou as unhas pelo peito, pelos braços, deu-se um tapa no rosto, bateu a cabeça na parede e mordeu os lábios com força. Deixou que um pouco de sangue escorresse pelo canto do lábio. Abriu a porta da biblioteca de forma desvairada e correu pela casa, fazendo alarde. Avistou uma das empregadas, agarrou-a com força. Chamei a dona Bernarda. Algo horrível aconteceu. Está gostando da história? Então, por favor, deixe o seu gostei. Gratidão. Capítulo 16. Aos poucos, Estelinha foi recobrando a memória. Abriu lentamente os olhos e, depois de acostumar-se à claridade, viu Bernarda. Tentou falar algo, mas a garganta lhe doía. Não diga nada, por hora. Sente-se melhor? Indagou, a voz fria. Ela meneou a cabeça negativamente. Eu disse que ela é uma fingida, exasperou-se Antonieta. Veja a vergonha que ela nos fez passar. Só sei que Teresa levou o Décio daqui. Se você visse o estado dele. Todo arranhado, a camisa com pingos de sangue. Um horror. Antonieta emendou, nervosa. Eu sempre achei que ela deveria ser internada. Ninguém nunca me ouviu. Está vendo a vergonha, mãe? Essa daí, apontou para Estelinha, tinha de aprontar, não? Estava demorando. Ela só se faz de sonsa. Mas de sonsa não tem nada, né, Estelinha? Esperemos que ela acorde de fato. Maria Estela vai ter de esclarecer. Esclarecer o quê? Gritou Antonieta. Que Estelinha não sabe se controlar e, quando surge uma oportunidade, atira-se sobre os homens feito uma cadela no cio. Estelinha nada entendia. Tentou falar. Teu. Francamente, Bernarda tentava manter o tom. Você perdeu o juízo. Como pôde fazer o que fez com o Décio? O rapaz saiu daqui chorando, envergonhado, sem entender por que o agrediu daquela forma. Não entendo. Ele me bateu. Porque você o atacou, explodiu Antonieta. Sempre achei que você fosse quietinha porque tinha problemas. Nunca fui uma menina normal. Mas atirar-se sobre um rapaz, oferecer-se a ele, tentar seduzi-lo à força. Quer nos envergonhar? Quer atirar o nome da nossa família na lama? As lágrimas escorriam e Estelinha estava tão atordoada, tão dolorida, no corpo e no espírito, que não conseguia articular as palavras. Bernarda encarou e levantou-se. Precisamos levá-la para o quarto. Ela não está bem. Acho melhor chamar um médico. Só se for para interná-la, tornou Antonieta. Ela não bate bem da cabeça. Mesmo a contragosto, Antonieta ajudou a mãe a carregar Estelinha até o quarto. Deitaram-na na cama. Em seguida Bernarda disse. Ligue para o Dr. Aguiar. A especialidade dele. Antonieta, não quero que esse fato horrível se espalhe. Dr. Aguiar é de minha confiança. Desce e ligue. Antonieta concordou. Saiu cabisbaixa, endereçando um olhar mortal para a irmã. Desgraçada. Vou engolir essa, mas Estelinha não vai ao meu casamento. Não quero. Não gosto dela, pensou, enquanto descia até o corredor. Vibrou de alegria quando o médico informou que estava atendendo a uma emergência e que só poderia visitar Estelinha no dia seguinte. Nesse meio tempo, Bernarda passou a mão sobre a testa da menina. Estava ligeiramente quente. Aguardemos o médico. Mamãe. Eu preciso contar. Nada por hora, Maria Estela. Estou muito abalada com seu comportamento. Amanhã conversaremos. Eu quero saber tudo o que aconteceu.
Eu disse tudo, entendeu? Assim que falou, Bernarda girou nos calcanhares e saiu. Estelinha ficou ali, deitada, sentindo-se a pior das criaturas. Fora violentada no corpo e na alma. Sentia-se destruída por fora e por dentro. Décio fora extremamente violento. Se houvesse leis de proteção à mulher naqueles tempos, seria denunciado e, com certeza, preso. Infelizmente, nem a justiça a Estelinha poderia recorrer. E não se importava se fosse ou não dormir, se teria ou não pesadelos. Naquele momento sentiu vontade de morrer. No dia seguinte, logo cedo, Yolanda e Teresa bateram à porta. Bernarda tomou um susto assim que as recepcionou. Teresa. Por que não me ligou? Eu ia ligar, mas fiquei um bom tempo à espera de que Décio se acalmasse. O rapaz estava uma pilha de nervos. Pobrezinho. Nunca antes fora atacado daquela forma. Yolanda estava possessa. Como sua filha foi venal. Seduzir meu filho e, na hora da negativa, arranhá-lo todo. Sua filha é o quê? Uma selvagem. Calma, ponderou Bernarda, vamos conversar. Não há o que conversar. Apenas quero que sua filha fique bem longe do Décio. Bem longe. Eu garanto a você, tornou Bernarda, que Maria Estela não vai criar problemas. Ele está abaladíssimo. Pediu-me até uma viagem para se refazer desse ataque. É o melhor a fazer por agora, ajuntou Teresa. Essa situação tem de ficar apenas entre nós. Ninguém poderá saber sobre isso. Acho bom, concordou Yolanda. Não quero que fiquem fofocando sobre meu filho e sua filha, finalizou com desdém. Já disse o que tinha para dizer. Yolanda arrumou a bolsa sobre o braço e saiu. Teresa foi logo atrás. Vou acalmá-la, Bernarda. Assim que possível, voltarei. Elas saíram e Bernarda ficou sem ação. O que fazer? Parecia que o mundo estava contra ela. Providenciar um jantar inocente, na cabeça dela, e a filha obrigar a passar por uma saia justa daquelas. Era demais. Estava possessa. Subiu e entrou no quarto de Estelinha. Agora que os ânimos arrefeceram, posso saber o que aconteceu? Estelinha começou a chorar. Estava se sentindo mal. Muito mal. Não me sinto bem. E eu? Não quer saber como me sinto. Yolanda acabou de sair daqui. Disse que o filho está abaladíssimo. Levou as mãos ao rosto e o cobriu, num pranto sentido. Não sei mais o que fazer com você, Maria Estela. Juro. Estelinha sentiu o corpo estremecer e um vazio enorme apossou-se dela. A mãe e a irmã estavam contra ela. Respirou fundo e tentou ser franca. Décio me levou até a biblioteca, pretextando pegar um livro emprestado. Não sei o que aconteceu. Só lembro de lhe me dar um murro. Seu rosto está machucado, sim. Mas Décio disse que foi porque você estava agindo de maneira tão insana que ele precisou empurrá-la. Você caiu e se machucou. Sozinha. Não lembro. Eu apaguei. Acordei com a senhora me dando tapinhas no rosto. Pois bem. Décio ligou para a casa de Teresa. Estava choramingando, nervoso, petrificado com o que ocorrera. Ele abusou de mim. Ou foi você que abusou dele? Não. Não. Estelinha não conseguia concatenar as ideias. Tudo estava deveras confuso. Ela tinha certeza de que fora violentada por aquele animal do Décio, mas ninguém queria sequer ouvir o lado dela da história. Só um dele. Como se defender? Veja, ela afastou o lençol. Sua camisola tinha sangue. Ele fez coisas comigo. Que coisas? Você não sabe.
Disse que passou o tempo todo desmaiada. Quem garante que não esteja mentindo? Mas, e isso? Apontou para o sangue. Não conta. Você não tem hábitos de higiene saudáveis. As regras chegaram e nem se deu o trabalho de usar as toalhinhas higiênicas. Não é. Bernarda cortou de forma seca. Você não se emenda mesmo, não, Maria Estela? Eu a proíbo de sair deste quarto. Só vai sair para o banho. A comida, bem, vou mandar servir aqui mesmo. Bernarda saiu e bateu à porta. Estelinha virou para o lado e abraçou-se ao travesseiro. Sentia-se impotente. As lágrimas escorriam insopitáveis. Ninguém acreditava nela. Enfim, como provar que Décio era o algoz e ela, a vítima? Capítulo 17. Os dias passaram e, temendo que a notícia se espalhasse, Bernarda achou por bem cancelar a visita de Doutor Aguiar. Melhor interná-la no hospício, bradou Antonieta. Não sei. Aguardemos. Aguardemos o quê? Ela já mostrou que não bate bem da cabeça e tenta se passar por vítima. Não a quero no meu casamento, mãe. É sua irmã. Não fica bem. Não me interessa. Nem que Teresa implore. Não vou permitir que essa vadia estrague o dia mais feliz da minha vida. Não fale assim de sua irmã. Tenha modos. Modos. Como lidar com uma menina louca e venal, mamãe? Diga-me. Bernarda nada disse. Concordava com Antonieta. No casamento, inventaria uma boa desculpa para justificar a ausência de Estelinha. Talvez nem notassem a falta dela. No tempo que se seguiu, Estelinha continuou sendo julgada pela mãe e pela irmã. Logo Antonieta esqueceu-se da irmã e concentrou-se nos preparativos do casamento. Bernarda, por sua vez, tinha Teresa como amiga e confidente. Após o episódio, evitava ir ao clube, não queria encontrar-se com Yolanda. Ela me detesta, choramingou para Teresa. Não. Ela não a odeia. Sabe que Maria Estela não é normalzinha. Ela perdoou. Yolanda pode parecer uma mulher fria, mas tem bom coração. Estão falando da minha filha como se ela fosse uma meretriz. Dizem que esse jeito bobo dela é só cortina de fumaça para as pessoas não verem a devassa que é. Imagine. Quem diria uma barbaridade dessas? Ninguém poderia saber o que aconteceu. Você até proibiu o médico de vê-la para evitar fofocas. Teresa era ótima em dissimular. É claro que ela espalhará a notícia, contará em detalhes, isto é, de acordo com os próprios detalhes inventados, tudo o que acontecera naquela noite. Distorceu a história e fabricou uma versão em que Estelinha permanecia no quarto trancada não porque era louquinha, mas porque não se segurava quando estava a sós diante de um homem. Foi um horror. Bernarda fora comprar tecido para aumentar a altura de uma saia. A modista, famosa, tratou-a de forma gélida e, quando foi pagar pelo tecido, percebeu os cochichos e sorrisinhos das atendentes. Saiu dali roxa de vergonha. Se não fosse você, tornou, entrelaçando as mãos dela nas de Teresa, eu estaria no fundo do poço. Calma. A fofoca passa. Amanhã surgirá novo escândalo. Logo esquecem esse mau passo da sua filha. Ela afirma, categoricamente, que ele fez coisas com ela. Como provar? É a palavra dela contra de Décio. Viu o rosto dele? Eu vi. Ficou bem machucado. Então. A sorte dele é que o pai tem influência, é bem quisto. Arrumou um médico ótimo no exterior. Parece que Décio viajou para tratar o machucado. Ainda bem que não vieram mais atrás de mim. Eu estava me sentindo muito mal por tudo o que minha filha causou de desagradável a essa família. Onde já se viu?
Felisberto voltara de viagem uns dias antes desse encontro entre Bernardo e Teresa. Percebera que Stelling estava bem mais apática do que de costume. Tentou de todas as formas saber o que havia acontecido. Mas era doloroso para ela contar ao pai sobre a fatídica noite. Sentia-se envergonhada. Acima de tudo, a mãe, a irmã e Teresa foram tão categóricas em atirar sobre ela os desastres daquela noite, que Stelling duvidava da própria sanidade. Será que tudo acontecera como ela sentira ou como os outros atestavam? Quem estava falando a verdade? Era Desce ou era ela? Sua cabecinha andava bem confusa. Por conta disso, decidiu que não se abriria com Felisberto. Ainda assim, não demorou muito para os sintomas aparecerem. Primeiro foram os enjoos. Em seguida, os seios entumeceram, a barriga deu leve sinal de crescimento. Estelinha podia ser uma mocinha apática, mas não era burra. As transformações em seu corpo só indicavam uma coisa. Ela estava grávida. Como saber ao certo? A quem recorrer? Não podia se abrir com Felisberto. Ele era homem e talvez não entendesse o que com ela se passava. Consultar a mãe sobre aquela situação em particular estava fora de questão. Não demorou muito para Bernarda perceber o que se passava. Foi um susto. Apalpou a barriga de Estelinha, observou o corpo da filha com atenção. Vamos ao médico. Imediatamente. A confirmação da gravidez foi um choque. Ao mesmo tempo, Bernarda teve um lampejo de lucidez. Se a filha estava grávida, era porque Décio tinha mantido relações íntimas com ela. Assim que entraram em casa, Bernarda correu com ela até a sala. Por Jesus! Bernarda estava sem saber o que fazer. Conte-me tudo, mas absolutamente tudo o que aconteceu naquela noite. Prometo que não vou interferir. Diga apenas a verdade. Estelinha fechou os olhos e logo as lágrimas desceram. Tentou segurar o choro e falou pausadamente. Terminado o jantar, fomos à biblioteca. Ele pediu um romance qualquer. Fui até a prateleira e, quando percebi, ele estava atrás de mim. Disse que íamos casar e... Ela gaguejou. É? E o quê? Tentei sair. A porta estava trancada. Ele me agarrou e... Tudo ficou confuso. Senti uma dor forte no rosto e apaguei. Quando acordei, era a senhora e Antonieta que eu via. Não tenho recordação de mais nada. Não pode ser. Você não bebe. Ele não é embebedor. Como pode não ter consciência do que aconteceu? Mas não tenho. Estelinha voltou a choramingar. Tão logo Felisberto regresse de viagem, vamos os três marcar uma reunião com a família do Décio. Marcar reunião para quê? Para acertarmos o casamento. Acha que eu vou manter uma filha nesse estado? Perdeu o juízo de vez? Eu não quero me casar com ele. É a solução. Se você se recorda ou não do que fez, não me interessa. Agora, manchar o nome de nossa família? Nunca. Eu caso você na marra, nem que seja à força. Estelinha deitou-se na cama e abraçou-se ao travesseiro. Sentiu-se a criatura mais infeliz da face da terra. A seu lado, um espírito falava num tom emotivo. Pobrezinha. Queria tanto estar no mundo dela e consolá-la, dizer-lhe que tudo vai se resolver. Que em breve ela terá boas pessoas ao seu lado, que realmente se importarão com ela. Entendo o que você sente, concordou Deodato. Veja o lado bom. Está aqui tão somente para enviar a ela energias de equilíbrio e paz. Fui muito duro com ela em outras épocas. Em última existência, virei-lhe as costas. Contribuí para seu infortúnio. Entretanto, não foi responsável pela morte dela. Você não a matou,
Simplesmente fez o que sua consciência lhe permitia fazer naquela época. Entendemos que sentiu-se mal depois que desencarnou. E, em nova existência, prometeu dar-lhe a vida. Tal resolução fez meu espírito sentir alívio. Ter dado a vida a Estelinha foi gratificante. Um dos motivos que o trouxe aqui foi para revelar e ajudá-la com boas vibrações. Nada de transmitir a Estelinha sensações de aflição. Tem razão, Deodato. Ela precisa da minha energia de amor, de paz e tranquilidade. É isso que me propus a fazer. Isso mesmo, Eurico, tornou Deodato. Fechemos os olhos e vamos mentalizá-los no coração de Estelinha. Passemos a ela eflúvios de amor e paz. Assim fizeram. Os dois espíritos deram-se as mãos e fecharam os olhos. Visualizaram o coração de Estelinha e para ele enviaram as vibrações. Estelinha as sentiu de imediato. Aos poucos, o choro cessou, ela sentiu cansaço e adormeceu. Deodato solicitou. Aproveitemos que ela repousa. Vamos enviar boas vibrações para o espírito que já está ligado a Estelinha. Bem pensado, Deodato. Sei da ligação deles e... Deodato cortou com amabilidade na voz. Nada de pensamentos que possam gerar perturbação. Desculpe. Vamos vibrar para o espírito que foi agraciado com nova chance de reencarnação. Por certo. Ambos se voltaram para Estelinha. Ela dormia de costas. Deodato esfregou as mãos e delas saíram faíscas de luz que foram absorvidas pelo corpo de Estelinha. Eurico fez o mesmo e logo uma coloração rosada, bem clarinha, cheia de amor, envolvia a Estelinha e o bebê. Depois que terminaram de emanar as vibrações, Deodato considerou. Pode se aproximar e beijá-la. Obrigado. Eurico aproximou-se de Estelinha e a beijou na testa. Confie, porque tudo vai terminar bem, minha querida. Fique com Deus. Os dois espíritos sorriram e sumiram, deixando no ambiente uma sensação de calma e bem-estar. Capítulo 18. Felisberto chegou de viagem e Bernardo esperava na sala. Ele a cumprimentou e, na hora de dar-lhe um beijo no rosto, Bernarda levantou-se impaciente. O assunto é grave. Gravíssimo. O que foi? Ele logo quis saber. Colocou a maleta sobre o sofá, tirou o paletó. É algo com Estelinha. Só podia ser. Antonieta por acaso me dá trabalho? De modo algum. Já Maria Estela. O que aconteceu? Estelinha apareceu na sala, cumprimentou apática. Sentou-se e Bernarda prosseguiu. Não nota a diferença? Não entendi, ele disse. Diferença? Onde? As transformações no corpo dela. Felisberto continuou não entendendo. Bernarda explodiu. Ela está grávida. Grávida. Como? Preciso explicar? A voz de Bernarda soou irônica. Quem precisa explicar alguma coisa é essa devassa. Estelinha levantou-se e abraçou-se a Felisberto. Estou com medo, papai. Não sei o que fazer. Felisberto a abraçou e passou delicadamente a mão sobre os cabelos dela. Calma, meu bem. Sente-se. Ele a trouxe de volta ao sofá. Conte-me o que aconteceu. Bernarda começou a falar e ele interrompeu. Pode deixar Estelinha falar? Por favor. Ela se calou, irritada. Sentou-se, cruzou as pernas e batia o salto no chão, tentando conter o nervosismo. Estelinha limpou as lágrimas e, em seguida, tornou. Foi no jantar que mamãe promoveu para recepcionarmos o Décio. Que jantar? Ele mirou Bernardo e ela virou o rosto. O que aconteceu? L. Estelinha estava deveras emotiva. Não queria se lembrar daquela noite.
O pouco que vinha à mente a desestabilizava emocionalmente. Agarrou-se a Felisberto. Ele me violentou. Felisberto sentiu o sangue subir. Os olhos estavam injetados de fúria. Isso não pode ficar assim. Por que não tentou me localizar e me chamar, Bernarda? O assunto é gravíssimo. Eu bem disse quando você chegou que o assunto era grave. Temos de conversar com a família desse Pulha. Ele tem de assumir a responsabilidade pelo que fez. Não sei. A voz de Bernarda mantinha um tom glacial. Eu precisaria contar toda a história. Sua filhinha tem culpa no cartório. Ao que tudo indica, ela seduziu o rapaz. Isso é um absurdo. Como ousa pensar isso de nossa filha? Bernarda ia dizer minha filha, mas contemporizou. Não queria arrumar mais confusão. Resumindo a história, foi Estelinha quem seduziu o Décio. Não satisfeita, arranhou o rosto, o peito do rapaz. Ela ficou fora de si. Entendo que melhor seria conversarmos com Yolanda e o marido dela. Então vamos conversar. Teresa me orientou a. Felisberto gritou colérico. Não quero mais ouvir o nome dessa mulher. Tudo que de ruim nos acontece envolve o nome de Teresa. Bernarda assustou-se. Felisberto nunca agira daquela forma com ela. Achou melhor manter a calma, mesmo que aparente. Vou ligar para a Yolanda. Marcaremos uma reunião. Pai, Estelinha balbuciou. O que foi, meu bem? Eu não quero me casar com Décio. Não gosto dele. Por favor, não faça eu me casar com ele. Prefiro ser mãe solteira e enfrentar a sociedade a me casar com aquele monstro, cafajeste. Felisberto a abraçou mais forte. Vamos resolver da melhor maneira, meu bem. Não se preocupe por hora. Acha que isso é possível? Bernarda não conseguiu se conter. Quer ser mãe solteira? Mãe solteira. Eu mereço esse desgosto. A sociedade inteira nos achincalhando. Já não basta o que falam do comportamento dela? Agora vão me coroar a pior mãe do mundo. Não posso admitir. Pensando apenas na sua reputação, não é mesmo? Felisberto mal podia acreditar no que ouvira. É o que conta. Em sociedade, a reputação é tudo. Não vou ficar falada ou ter a reputação manchada por conta desse mau passo. Maria Estela não tem vontades, tem deveres. Ela vai se casar, sim. Nem que o arraste igreja adentro. Felisberto meneou a cabeça para os lados. Não adiantava discutir com Bernarda. Quando ela põe uma ideia na cabeça, ninguém a tirava. Ele enlaçou Estelinha pela cintura. Vamos subir. Papai lhe trouxe um monte de pacotinhos de figurinhas. E também um presente pelo seu aniversário, atrasado. Não teve festa, não teve nada, sentenciou Bernarda. Maria Estela ganhou um belo presente de aniversário, apontou para a barriga da filha. Chega de desgosto. No quarto, Felisberto pediu para a filha lhe contar tudo o que acontecera. Estelinha fez força e, mesmo chorando de vez em quando, contou tudinho. Terminada a conversa, Felisberto não se conteve. Esse rapaz merece ir para a cadeia. Mamãe e Antonieta não acreditam em mim. Dizem que minto quando afirmo que não me lembro de como tudo ocorreu. Antonieta não fala mais comigo e disse que não vai permitir que eu vá ao casamento. Disse que sou a vergonha da família. Não, querida. Você não é nenhuma vergonha. Ele a abraçou novamente e confidenciou. Concordo que você não pode se casar com esse patife. Ele é mau. Não gosto dele. Sabe que vai ter de enfrentar muitos dedos acusadores. Vão taxá-lo de tudo o que for nome.
Eu sei. Mas, com você ao meu lado, eu me sinto forte para enfrentar a situação. Ele a beijou na testa. Agora descanse. Precisa repousar. Sim. Tenho conseguido dormir melhor. Faz um tempo que não tenho sonhos ou pesadelos. Que bom. Ele se despediu e desceu. Encontrou Bernarda sentada na poltrona, batendo salto. E então? Ela quis saber. Convenceu a filhinha amada a ter juízo e aceitar o casamento. Não é bem assim. De acordo com o que Estelinha me relatou, o rapaz é um crápula. Merece a prisão, no mínimo. Ela riu alto. Mais um que caiu na conversa fiada dela. Maria Estela inventa. Sempre foi de contar mentiras. Não me recordo disso. Não me lembro de ela ser mentirosa. O fato é que marquei de ir à casa de Yolanda para tratarmos do casamento. Se quiser vir, esteja à vontade. Não. Eu confio e acredito na minha Estelinha. Se ela não quer casamento, não haverá casamento. Ponto final. Quem dá a palavra final sou eu, a mãe dela. Você é apenas o padrasto. Quantas vezes tenho de repetir? Você me desaponta a cada dia que passa, Bernarda. Você já gastou toda a minha cota de desapontamento. Estou por aqui com você, ela fez um sinal passando a mão na testa. Sou eu ainda quem decide o melhor para minha filha. Bernarda levantou-se de maneira rápida e esbarrou no braço de Felisberto de propósito. Ele mexeu a cabeça para os lados. Se não fosse Estelinha, ele já teria pedido o desquite. Há muito tempo. Capítulo 19. Bernarda não queria ir sozinha à casa de Yolanda. Chamou Teresa, que prontificou-se, obviamente, a acompanhá-la. A conversa foi fria e Yolanda não teve um pingo de compaixão. Sabemos como Décio ficou. Teve de consultar um dos melhores especialistas da Inglaterra para não ficar com o rosto cheio de cicatrizes. Não vamos exagerar, Yolanda. Foram alguns arranhões. Graças à sua filha. Mas qual o assunto? O que é tão urgente? Bernarda sentia-se desconfortável, mas sentiu forças para falar. Maria Estela está grávida. Yolanda mantinha o tom glacial na voz. E eu com isso? Ela e Décio, bem. Yolanda não se conteve. Meu filho pode ter um comportamento estovado, disso eu sei. Às vezes beira a irresponsabilidade, mas é jovem. Os jovens têm direito a cometer algumas inconsequências. Agora, vir até minha casa e afirmar que sua filha está grávida do meu Décio? Isso beira a insensatez. Eu só queria que você soubesse. Além do mais, gostaria de conversar com Décio. Impossível. Ele viajou para, justamente, cuidar do estrago que sua filha fez no rosto dele. Não tem data de retorno. E se meu marido e o seu conversassem? Yolanda a cortou com extrema secura. Não tenho nada contra você, Bernarda. Nossas famílias são conhecidas de muito tempo. Mas não vou permitir que meu filho estrague o futuro dele casando-se com uma doidivanas feito sua filha. Décio merece coisa melhor. Infelizmente, sou franco e essa é a mais pura verdade. O melhor que podemos fazer é pensar, por exemplo, num aborto. A ideia já tinha passado pela cabeça de Bernarda. O seu lado católico era bem mais resistente à ideia. Ela não podia permitir que isso acontecesse, muito mais pela religião. Se dependesse única e exclusivamente dela, já teria feito a filha arrancar o feto. Teresa tomou a palavra. Pensamos nessa possibilidade, Yolanda. No entanto, a família de Bernarda tem ligações com o cardeal Mota. Enfim, é assunto muito delicado.
Isso não é problema meu. Além do mais, quem garante que o filho seja de Décio? Pelo que escuto por aí, parece que sua filha tem grande apetite sexual. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Bernarda corou. Depois ficou branca como cera. Nunca fora humilhada assim. Saiu dali cabisbaixa, uma lágrima teimando em descer pelo canto do olho. Cabe salientar que Yolanda bem sabia que Décio, com certeza, engravidara Estelinha. Não era nenhuma novidade. Ela e o marido já haviam acobertado inúmeras estripulias e loucuras do filho. Duas moças já haviam abortado, claro que receberam boa quantia para ficarem de bico calado. Ela jamais permitiria que Décio se casasse justamente com a doidinha da sociedade, alcunha que alguns creditavam a Estelinha. Quando Décio tinha chegado à casa com o rosto todo arranhado, ela desconfiou. Quem foi dessa vez? Não foi nada, mamãe. Eu gerei, Décio. Pode confiar na mamãe. Com quem se envolveu dessa vez? Ele abaixou a cabeça e disse baixinho. Estelinha. Yolanda arregalou os olhos. Deitou-se com a filha louca da Bernarda. Não posso crer. Desculpe, mãe. Foi mais forte que eu. Precisa controlar melhor seus impulsos. Onde já se viu? Eu sei. Mas, na festa da Antonieta, ela me deu um tapa na cara, assim, de repente, ele mentiu. Essa menina não tem freio. Aposto que de louca não tem nada. Não, mãe. Ela é danadinha. Jogou-se sobre mim, seduziu-me. Eu sou homem. Não resisti. Ela o observou. Conhecia o filho e sabia que ele havia feito besteira. Comentou. Bom, melhor seu pai nem ter conhecimento disso. Sabe como ele fica quando acontecem essas coisas? Não quero que papai saiba de nada. Ele odiava quando o pai ficava a par das suas estripulias. As feições de Evaristo apenas lhe demonstravam repulsa. Sentia-se mal na presença do pai. Mordiscou os lábios e quis saber. Acha que devo viajar, de novo? Yolanda fez sim com a cabeça. Para o seu bem. E para o meu. Não quero mães desesperadas e filhas arrasadas batendo à minha porta. Sabe que não tolero cenas. Posso ir para... Ela o cortou, com secura na voz. Eu decido para onde você vai. O dinheiro é meu. Não precisa atirar na minha cara. E, de mais a mais, a minha avó me deixou uma boa quantia no banco. E imóveis? Só vai pôr as mãos no dinheiro depois dos 30 anos. Ainda falta um bom tempo. Quanto aos imóveis, só poderá deles se beneficiar quando eu morrer. Esqueceu-se do usufruto. Podemos repensar o valor da mesada. Vou pensar no seu caso, Yolanda tornou, sem muita vontade. Em seguida sentenciou. Poderá ir para Londres. Ficará na casa de sua prima. Poderá passar uma temporada, melhorar seu inglês. Não gosto dela. Problema seu. Goste ou não goste, vai para Londres e vai se hospedar na casa de sua prima. Vou enviar um telegrama avisando. Pode ser. Por favor, Décio, coloque um pouco de juízo nessa cabeça oca. Porque eu tenho sempre de acobertar seus erros. Estou farta. Ele sentiu-se humilhado. Yolanda o tratava como se fosse um estorvo. E se a família dela aparecer aqui para nos confrontar? Quis saber. Será sua palavra contra a dela. Por isso, a fim de evitarmos dissabores, é melhor você partir o quanto antes. Está bem, mãe. Pode avisar a prima e providenciar a passagem. Pegarei o primeiro vapor que partir para a Europa. Ele afastou-se para se limpar. Os cortes eram bem superficiais,
já que ele próprio havia se cortado. Quando dirigia-se para a escada, Yolanda indagou. Acha que ela... Bem... grávida? Ela sentiu. Não sei, mãe. Juro que não sei. Mas, se isso vier a ocorrer, já sabe o que tem de fazer. Yolanda fez sim com a cabeça. Era capaz de tudo para manter o bom nome da família. Tudo. Sentadas na confeitaria vienense, enquanto esperavam pelo chá, Bernarda revelou. Se não fosse você a meu lado, não sei como suportaria tanta vergonha. Não deve sentir vergonha, Bernarda. A culpada disso tudo é Maria Estela. Ela desgraçou o nome da família. Tem razão. Mas eu sou a mãe dela. Sou responsável por uma menina que sempre viveu no mundo da lua. Ora, Bernarda, você é excelente mãe. Veja como educou muito bem Alfredo e Antonieta. Não deve se queixar. Mas Estelinha. Ela foi um acidente com cujo prejuízo você teve de arcar. Paciência. Toda a família carrega um fardo. O seu tem nome e sobrenome. Bernarda concordou com a cabeça. Teresa emendou. Muito boa a ideia de impedir Maria Estela de ir ao casamento. Seria outro escândalo. Maria Estela tiraria a atenção da noiva. Acha mesmo? Claro. Imagine uma filha nesse estado. E ainda por cima solteira. Uma vergonha imensa. Não acredito que a família de Décio vá tomar atitude favorável ao enlace. Você não tem como exigir nada. Eu sei. Sinto-me impotente. Até pensei numa loucura. Conheço um médico muito bom. Ele resolve esses problemas. Minha religião não permite, Teresa. Estaria cometendo pecado mortal. Bernarda não percebeu Teresa revirar os olhos. Ela desejava, de fato, que Estelinha levasse a gravidez a termo. Fazia sinais para Bernarda confiar cada vez mais nela. Apenas lhe fiz uma sugestão. Quero dizer que pode contar comigo para o que precisar. No caso de Estelinha levar a gravidez adiante, como vai ser? O que pretende? Em casa ela não pode ficar. Não vou permitir que a barriga dela cresça diante dos meus olhos e dos empregados. Eles vão comentar, o assunto da gravidez vai se espalhar. Já carrego a pecha de ter uma filha doidinha e devassa, não posso carregar o peso de ter uma filha grávida e solteira. Podemos enviá-la para algum lugar distante. Como assim? Podemos enviar Estelinha para um convento, por exemplo. Ela poderá ter a criança bem longe de nossos olhos e retornar como se tivesse passado uma temporada estudando fora. Não é má ideia. Só que Felisberto não vai concordar. Ele não é o pai dela, enfatizou Teresa. Quantas vezes tenho de lhe dizer que é você quem toma as rédeas da vida dela? Felisberto é somente um companheiro. Gostava dele quando o conheci. Aliás, foi ideia sua que eu me casasse com ele. Foi. Você andava fragilizada com a morte do Eurico. Achei que Felisberto fosse um bom partido. Infelizmente, o tempo mostrou que eu errei. Ele não me ouve. Só tem ouvidos para Estelinha. Mais um motivo para mantê-la longe de casa durante essa fase. Bernarda nada disse. Deixou-se servir pelo garçom enquanto em sua cabeça passava um monte de coisas. A ideia de levar a filha para longe não era ruim. Poderia, na verdade, ser a solução para os seus problemas. Capítulo 20. A ideia de ir para um convento aterrorizou Estelinha. Não gosto de padres. A senhora bem sabe. Não se trata de padres. São freiras. E madres. Também não gosto. Estelinha sentiu um frio na barriga. Não vou para um convento.
Pode me enviar para qualquer lugar, menos para um lugar desses. Você não tem querer. Fiz 18 anos. Sou dona de mim. Bernarda bateu palmas e gargalhou. É mesmo. Dona de si. Se eu a expulsar de casa, vai viver de quê? Eu me viro. E essa barriga? Quando ela crescer, vai trabalhar onde? Quem vai querer uma menina grávida? Acorda, Maria Estela. Você não tem saída. Posso ir para outro lugar. Podemos conversar com tia Angelina. Tenho certeza de que ela poderá me ajudar. Mal conhece Angelina. Eu não tenho afeição por ela. E jamais iria me rebaixar para lhe pedir um favor. Onde já se viu? Pedir abrigo para alguém que não faz parte do nosso convívio. Alfredo mora na casa dela. Ele poderá me ajudar. Nem pense nisso. Não coloque seu irmão no meio de sua confusão. Eu apenas quero ter meu filho. Estelinha passou instintivamente a mão na barriga. É um direito que tenho. Negativo. Vai ter essa criança num convento. Depois vai deixá-la para adoção. Nunca. Eu decido. E está decidido. Ou sou capaz de interná-la num sanatório. Estelinha arregalou os olhos. Não seria capaz de uma atrocidade dessas. Não? Pois me desafie, garota. Você não sabe do que sou capaz. Estelinha virou com rapidez e correu para o quarto. Trancou-se lá e deixou que as lágrimas escorressem livremente, lavando seu rosto. Não quero ir para um convento, disse para si, enquanto imagens do sonho vinham fortes à mente. Não vou. Naquela mesma hora, numa das salas da Federação, no Rio, Angelina ouvia a interessante palestra. O convidado falava sobre os acertos previamente feitos antes do reencarne. Afirmava que, por necessidade, nosso inconsciente absorve muitas das questões a que nos submetemos passar, até porque o esquecimento, de fato, acaba por se tornar uma bênção para o espírito. Imagine um filho saber que seu pai lhe tirara a vida numa encarnação passada. Tendo consciência plena disso, será que o convívio entre ambos seria bom? Haveria ali alguma chance para o perdão? O assunto era bastante instigante, a ponto de levar o auditório à reflexão. Terminada a palestra, as pessoas foram convidadas a tomar passe. Angelina levantou-se e caminhou ao lado de Claudete, amiga e colega de trabalho. Em silêncio, ambas se dirigiram a uma salinha, sentaram em cadeiras dispostas uma atrás da outra. Logo os trabalhadores da casa começaram a fazer movimentos delicados com as mãos a certa distância da cabeça e dos braços de quem estava sentado. Terminavam o passe com a mão levemente apontada para a região cardíaca. Muitos saíam de lá sentindo enorme bem-estar. Claro que havia, nesse trabalho, a ajuda dos amigos espirituais. Eram eles que irradiavam as energias revigorantes que passavam pelas mãos dos médiuns ali presentes. Angelina foi à livraria à procura de romances. Comprou um, pagou e, assim que saiu do centro, Claudete perguntou: Tem notícias de sua sobrinha? Angelina foi tomada pela surpresa. Quando estava na sala de passes, Estelinha me veio à mente. Pensei nela com tanto amor. Ela precisa. Por que diz isso? Intuição. Claudete tinha ótima sensibilidade. Médium desde adolescente, abraçara a doutrina espírita e por meio dela aprendera que as visões e sensações que tinha nada mais eram do que manifestações espirituais, que nada de errado havia com ela, como a família, certa feita, supusera. Desde muito cedo, Claudete percebia os espíritos ao redor. Aprenderá a lidar com a mediunidade. Educara para relacionar-se bem com as intercorrências entre o mundo espiritual e físico. Quando notava a presença de algum espírito perturbado, procurava mentalmente conversar com ele e encaminhá-lo para tratamento.
Era assessorada por nobres espíritos cujo objetivo era promover o bem-estar das pessoas. Angelina foi categórica. Se eu pensei e você acabou de perguntar por ela, é sinal de que algo não está bem. Eu a sinto muito triste, desesperançosa da vida. Nesse momento, Deodato surgiu e tocou levemente a testa de Claudete. Ela ponderou. Há uma presença espiritual entre nós. Afirma que precisamos ajudar Stellinha. Como fazer? Eu e Bernarda, mãe dela, não temos amizade. Aliás, quando estive na festa de Antonieta, fui convidada a me retirar. Tirando o fato de ter conhecido Stellinha, a permanência naquela casa não foi das mais agradáveis. Deodato continuava intuindo Claudete. Ela tornou. Isso pouco importa. A mãe está insegura e não sabe o que fazer. Trata-se de questão delicada. O espírito que aqui se apresenta apenas sinaliza que devemos ir ao encontro de Stellinha. Angelina mordiscou os lábios, pensativa. Em seguida, disse. Podemos conversar com Alfredo. Ele tem abertura para esses assuntos espirituais. Poderá nos ajudar. Sim, concordou Claudete. Vamos conversar com seu sobrinho. Ele nos será de grande utilidade para ajudarmos sua sobrinha. Capítulo 21. Assim que entrou em casa, Angelina encontrou o sobrinho e Dirce na cozinha. Dirce abriu largo sorriso. Chegou bem na hora do cafezinho. Acabei de coar. Ela também fez um bolo delicioso, tia. De fubá. Do jeito que você gosta. Angelina sentiu a boca salivar. Que bom. Adoro bolo de fubá. Estava mesmo pensando em fazer um lanchinho. Olha quem eu trouxe a tiracolo. Claudete apareceu e Alfredo foi cumprimentá-la. É um prazer revê-la, tia Claudete, brincou. Antes de ela se pronunciar, Angelina fez beicinho. Falando assim, eu fico com ciúmes. Vocês são a minha grande família. Na verdade, tia Angelina, embora não tenha idade para tanto, eu a considero uma mãe. Ela emocionou-se. Também eu considero um filho querido. Você, disse, Stellinha. Enquanto Claudete ajudava Dirce a preparar a mesa para o lanche, Alfredo indagou. Estão com aspecto bem jovial. Acabaram de tomar um passe, aposto. Sim, respondeu Claudete. Estivemos na federação, assistimos a uma palestra interessante que nos levou à reflexão. Tomamos um passe, precisamos conversar com você sobre sua irmã. Angelina interveio. É sobre Stellinha. Sentimos uma presença espiritual, uma presença amiga, claro. A entidade pediu que entrássemos em contato com sua irmã. Podemos ligar, sugeriu Alfredo. Não. Ela precisa de nossa ajuda. Não sei ao certo o porquê desse pedido, mas eu e Claudete acreditamos que Stellinha esteja precisando de uma mão amiga. Alfredo sentiu leve aperto no peito. Será que ela está doente? Sempre foi fraquinha, tem insônia desde os 13 anos, pobrezinha. Não acredito que seja isso, ajuntou Claudete. Parece-me que é outra coisa. O espírito nada me revelou, até porque há sempre respeito e ética sobre as questões que fragilizam as pessoas. Apenas recebemos a sugestão, se assim posso dizer, de que precisamos ir ao encontro de sua irmã. Mamãe já se indispôs com tia Angelina. Você pode ir com ela a São Paulo, sugeriu Dirce. Não haverá um feriado na sexta-feira? Queria programar um passeio com a Dirce, no entanto. Ela o cortou com doçura na voz. Meu amor, adoraria passar o dia todo ao seu lado, irmos à praia, contudo, precisamos ajudar sua irmã. E vamos trazê-la para cá. Angelina e Claudete se entreolharam.
Dirce tinha excelente conhecimento espiritual, porquanto tinha ligações ancestrais com correntes religiosas afrodescendentes. Como crescera em Neves, bairro de São Gonçalo, frequentava vez ou outra a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, presidida por Zélio Fernandino de Moraes, o fundador do Umbanda. Ela não era propriamente uma umbandista, visto que frequentava a federação e, vez ou outra, ligava-se a espíritos pertencentes a outras congregações religiosas. Sua família, na verdade um tio, irmã de seu pai, fundara um terreiro com a finalidade de ajudar quem necessitasse de auxílio espiritual. Os médiuns podiam manifestar livremente a espiritualidade e orientar as pessoas que ali chegassem a uma vida menos sofrida, trazendo ânimo e força para enfrentarem os desafios relativos à jornada terrena. Os três permaneceram silenciosos. Sabiam que Dirce estava intuída. Os olhos dela ficavam mais vivos, brilhantes. Ela sempre mirava um ponto indefinido. Na sequência, ela esclareceu. Estelinha tem sofrido assédio de espíritos menos esclarecidos desde os 13 anos de idade. Houve um trabalho de magia fortíssimo endereçado a ela naquela época. A bem da verdade, ela sofre de assédio espiritual desde bebezinha, entretanto, foi protegida para que nada de mal pudesse lhe acontecer. Quando deixou de ser criança e passou a ser mocinha, a proteção foi diminuída porque, nessa idade, geralmente, o espírito começa a lidar com as questões mal resolvidas de outras existências. É a hora em que os desafios se fazem presentes. Quem fez o trabalho, sabendo dessas modificações de idade, intensificou a ponto de atrapalhar seu sono. O silêncio era absoluto. Os três a escutavam com atenção. Dirce prosseguiu. A ajuda espiritual, entretanto, ela está bastante fragilizada e precisa do apoio de amigos encarnados, no caso vocês, para ajudá-la a enfrentar com dignidade e força essa nova fase. Eu e meus amigos caboclos vamos tentar acabar com esse, digamos, feitiço que sobre ela recaiu. No mais, a paz esteja convosco. Continuemos firmes no propósito do bem. Salve. Dirce suspirou e perguntou. Querem manteiga para acompanhar o bolo? Alfredo tomou a palavra. Você incorporou. Trouxe-nos uma mensagem. É? Eu percebo quando uma entidade pede passagem, mas eu não me recordo bem o que falam através de mim. Pouca coisa fica registrada. Enquanto falava, Estelinha aparecia em minha mente. Embora não a conheça, sinto-a perdida e triste, muito triste. Eu vi o espírito, interveio Claudete. Era um homem alto, forte, simpático. Eu apenas sinto o ambiente leve e sereno, disse Angelina. Os amigos espirituais têm a capacidade de limpar e higienizar o ambiente. Fico feliz que tenham nos proporcionado tamanho bem-estar. Isso também se deve ao fato de que devemos agir com calma, sem atropelos. Creio que o melhor é que você e sua tia viajem até São Paulo e tragam Estelinha para cá, pediu Dirce. Mamãe não vai deixar, tornou Alfredo. Ela dirige a vida da Estelinha. Ela é maior de idade, lembrou Angelina. Algo me diz que Felisberto vai nos ajudar. Ele se preocupa com Estelinha. Poderá ser um aliado. Assim que se serviu de bolo e café, Angelina sentenciou. Vamos viajar na sexta-feira. Eu e você, Alfredo. Sim, titia. Eu e Claudete podemos permanecer juntas e orar para que tudo corra da melhor forma possível. Isso mesmo, ajuntou Claudete. Vamos formar um grande círculo de orações para que tudo se resolva a contento.